Vamos lá que o tempo corre. Eu vou apresentar a síndrome de Quebranoses e May-Turner sob o ponto de vista da ecografia vascular. Primeiramente, a imagem da aorta abdominal, as artérias renais, a veia renal esquerda cruzando entre a artéria mesentérica superior e a aorta abdominal. Eventualmente, encontramos variações anatômicas, como aí a veia renal esquerda cruzando posteriormente à aorta. Uma imagem preto e branco com os parâmetros utilizados teoricamente, que é uma relação de velocidade e de diâmetro no ponto de compressão e proximamente a ele. Quando essa relação ultrapassa 5, é indicativo dessa compressão ser significativa. No caso aí superior a 5, nessa do diâmetro, e aqui da velocidade, antes e no ponto de compressão. Entretanto, há de se considerar nas veias que ela se comporta diferentemente das artérias. Ela varia movimentos respiratórios, uma mão pesada do examinador pode alterar essa medida do diâmetro, também da velocidade, até porque a veia não tem uma pressão constante como as artérias. Então, no caso, aí, só pelo movimento respiratório, a gente vê uma variação da veia renal de 3 para 5 milímetros, mudando 60%, que vai influir nessas medidas. Então, para mim, o que eu acho importante? Esses parâmetros são todos válidos, mas são um pouco traiçoeiros com o examinador. Para mim, eu acho que a ecografia pode ajudar muito na avaliação hemodinâmica. Isso, para mim, é o parâmetro principal. Como vemos aí nessa imagem, a renal esquerda, tendo uma perda de sinal ao se aproximar do cruzamento, e uma imagem de alta velocidade ao nível do cruzamento aorto-mesentérico. No próximo slide, a veia renal com uma perda total do sinal de fluxo, não detectado mais no restante de seu trajeto. No corte transverso, nós vemos ali uma veia renal comprimida e sem fluxo no cruzamento aorto-mesentérico. E para onde vai esse fluxo? Aí entra, para mim, a importância maior do eco color Doppler. Ele, como tem essa limitação ao fluxo pela compressão extrínseca quando significativa, ele vai buscar um ponto de fuga. Nesse caso aqui, o menos comum é ele escapar de forma retrógrada pela lombar ascendente. O mais frequente que nós vemos é ele não seguir pela renal e drenar de uma forma retrógrada pela veia gonadal, ectasiada, com sentido em direção à pelve, um corte transverso na altura dos vasos ilíacos comuns, e aqui ela ao nível da bifurcação da artéria ilíaca comum, alguma gonadal com 1,2 centímetros, 12 milímetros, o fluxo francamente retrógrado, como representado aqui no Doppler. Essa paciente foi tratada por embolização da veia gonadal, e aqui aquela mesma imagem, já 6 meses depois, nós não vemos a veia gonadal, mas sem fluxo e repleta de material ecogênico. Um pouquinho abaixo, aquela imagem do corte ao nível das ilíacas comuns, a veia gonadal com material ecogênico sem fluxo, e o mesmo corte aqui ao nível da bifurcação da artéria ilíaca comum, ela também sem fluxo e repleta de material ecogênico. Nessa paciente, após o tratamento, apesar de ainda haver uma compressão extrínseca, o fluxo se restabeleceu pela veia renal, sendo bloqueado o ponto de fuga, que era a veia gonadal. A repercussão sobre a pelve, que geralmente tem veias em calibre de 4 a 5 milímetros de um modo geral, nós vemos veias, aqui é o útero, o plexo venoso útero-ovariano, veias com 8, 9, 11 milímetros, e diferentemente do que se vê no membro inferior, que nós temos o fluxo e o refluxo, pelo fluxo retrógrado da gonadal, o que nós encontramos aqui já é refluxo. O refluxo já é espontâneo, não tem fluxo e refluxo. O fluxo espontâneo já é um refluxo que se intensifica durante Valsalva e, em outras vezes, simplesmente ignora a manobra de Valsalva. Ele só perde um pouco a fasicidade e se transforma em contínuo. Isso nos casos de importância hemodinâmica. Muitas vezes, essa congestão pélvica anexial esquerda, ela se transmite para a direita através de vasos miometriais ectasiados e com fluxo espontâneo da esquerda para a direita, dando uma ectasia do plexo direito que drena pela gonadal e aí sobe no seu sentido anterógrado. Essa aí é a paciente que foi embolizada. O aspecto dela
após 6 meses no pós-embolização. As veias com calibre normal, de 4 milímetros, um fluxo discreto, sem refluxo, durante Valsalva. Vamos para o May-Turner. Os mesmos parâmetros de velocidade e de diâmetro são aplicados no May-Turner. E, da mesma forma, são válidos, porém traiçoeiros com o examinador. O pré-estenose, o ponto de compressão. E, para mim, onde entra a avaliação hemodinâmica do May-Turner? Nós temos aqui a bifurcação da aorta, a artéria ilíaca comum esquerda, e a direita mergulha, tem um sentido posterior, nós vemos a veia ilíaca comum direita com facilidade, no corte transverso à esquerda, à direita, a veia direita e a esquerda muito mal identificada, mesmo com manobras de compressão. Sua repercussão sobre as ilíacas. À direita, nenhuma, os fluxos normais, sentido anterógrado. Na esquerda, nós vemos o fluxo da externa, face à limitação ao nível do cruzamento da comum, predominantemente drenando de forma retrógrada pela hipogástrica. Isso levando aqui a representação do fluxo, espontâneo e retrógrado pela hipogástrica, levando a uma congestão dos plexos pudendo, glúteo, uterino, sacro, etc. Descendo um pouquinho mais ainda, uma avaliação a nível das veias ilíacas externas. À esquerda, um fluxo amortecido, contínuo, em contrapartida, na direita, um fluxo mais amplo, com uma fasicidade bem marcada. É um outro parâmetro também de avaliação, mas que também, como envolve velocidade, não o traçado da curva, mas a velocidade e o volume de fluxo também são traiçoeiros com o examinador. Para mim, vale mais a hemodinâmica. E para onde evolui May-Turner? Muito frequentemente para trombose. Então, nós vemos os vasos ilíacos comuns, a veia direita, artérias, e aqui a veia esquerda, de difícil identificação, fibrosada e uma trombose antiga não recanalizada. Ela no eixo longitudinal, acompanhando a artéria ilíaca comum, a veia fibrosada, um pouquinho mais abaixo, já a veia ilíaca externa distal, sem fluxo nos seus segmentos médio e proximal. Esse fluxo da ilíaca externa, ele drena por uma colateral para a região anexial esquerda, nós vemos aqui a bexiga, segue aqui a ilíaca sem fluxo. A representação gráfica dessa colateral, um fluxo intenso, que acaba encontrando a gonadal, que era a vilã no quebra-nozes. Aqui, nesse May-Turner trombosado, ela acaba salvando e ajudando bastante a drenagem desse membro inferior, ectasiado e com hiperfluxo. Deu tempo. Era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela atenção.